A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos ler juntos esse último versículo, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a superioridade de Cristo. A segunda parte. E novamente eu vou ter uma introdução um pouco maior, porque eu quero que a igreja venha entender bem a doutrina dos anjos, ou angelologia. Nós já no domingo passado falamos um pouco sobre isso. Mas primeiro nós temos que entender que Hebreus capítulo 1 e capítulo 2 falam, os dois capítulos, sobre a superioridade de Cristo. O capítulo 1 fala da superioridade da pessoa de Jesus. E o capítulo 2 fala da superioridade da posição de Cristo. Hebreus 1 dá grande ênfase em Cristo como o Filho de Deus. E essa ênfase é vista em todos os textos citados do Velho Testamento, apresentando Jesus como Filho de Deus. Hebreus 2, nós vamos ver Jesus sendo apresentado como o Filho do Homem. Então, um trata mais da divindade de Cristo e o outro capítulo 2, trata da humildade ou da humanidade de Jesus Cristo. Mas, como eu disse, eu quero dar um pouco de angelologia para os irmãos. Já no domingo passado fizemos essa introdução com um pouco do material de angelologia. E vou fazer o mesmo hoje. Então pode passar para o próximo quadro que eu vou depender daqui. Temos algumas razões porque precisamos estudar a doutrina dos anjos. Por que devemos estudar? Primeiro, devemos estudar a angelologia porque essa doutrina vai aumentar a nossa apreciação à soberania de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E quando nós observamos no capítulo 1, especialmente essa superioridade de Cristo sobre anjos, nós verificamos esse fato tão importante da sua soberania. A segunda coisa é que vai nos ajudar a apreciar a justiça e a santidade de Deus. Quando estudamos sobre os anjos, nós vemos que Deus é justo e anjos muitas vezes precisam fazer um trabalho de julgamento. E Deus é bom, mas Deus também é justo. E outro aspecto importante que anjos proclamam é a santidade de Deus. Nós vemos os serafins em Isaías 6 proclamando: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Então a justiça, a santidade de Deus é
vista por nós na medida que nós estudamos angelologia. Também nos conforta. O último versículo que nós vimos, observamos que anjos estão servindo cada um de nós. Anjos estão sempre nos guardando, nos protegendo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. A favor de quem? A favor de nós. Isso deve nos dar conforto, saber que anjos estão ministrando por nós, a nosso favor. Também o estudo de angelologia, como qualquer estudo doutrinário, glorifica a graça de Deus. Nós vimos domingo passado que anjos anelam entender esta graça de Deus. E nós somos os beneficiários desta graça, tão maravilhosa graça do Senhor. E ao estudarmos então a angelologia, nós vamos ver como que essa doutrina também glorifica a graça de Deus. E o fato é que nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, mais anjos. Então nós temos o trabalho dos anjos a nosso favor. Daí nós também vamos ver que é um desafio para a nossa vida cristã. Tanto na luta contra anjos maus, como também no cuidado que os anjos bons têm de nós. Então, vamos entender melhor e apreciar melhor. Isso deve nos encorajar e nos dar segurança. É a última observação, baseado no verso que eu pedi para todos nós lermos juntos. Não são todos eles espíritos ministradores? É uma pergunta. Enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? São. É isto que eles são. São ministros de Deus para nos servir. Agora, nós temos que entender um pouquinho mais sobre angelologia. No próximo quadro, vemos que em 34 dos 66 livros há referência a anjos. Quando eu dou angelologia aqui no IB, nós fazemos a pesquisa das vezes que aparece. Normalmente eu peço para sublinhar toda vez que aparece em amarelo. Quem fez aula comigo, né, angelologia, está toda a Bíblia marcada com os amarelinhos que são os anjos. Azul é o Espírito Santo. Daí nós marcamos também 108 referências no Velho Testamento. No Novo Testamento temos 170 ou mais, especialmente se considerarmos outras passagens que têm nomes de anjos. Mas 170, em geral, é o que as concordâncias vão mostrar. Então nós vemos uma grande ênfase nesse assunto. Anjos, angelos do grego. Anjos, nós temos que entender algumas coisas importantes. Anjos são limitados. Nós podemos pensar, são muito fortes, são sobrenaturais, mas são limitados. Anjos são limitados em espaço. Anjos precisam se locomover. Agora, o Anselmo vai estar ensinando o capítulo 10. Mesmo no capítulo 9, nós vemos anjos respondendo à oração de Daniel. E leva um tempo para locomover de um lugar, por causa do conflito que há nos lugares celestiais. Anjos não são onipresentes. Só Deus é onipresente. Então eles têm limitação espacial. Eles têm que locomover de um lugar para outro. É certo que essa locomoção é rápida, mas ainda tem que se locomover. Anjos também são poderosos. Nós não podemos enfrentar anjos maus na nossa força. Os demônios ou anjos maus, sabemos que a gente sempre diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas não tenta você, nas suas forças, enfrentar um anjo mau. Ele é muito poderoso, mas ele não é onipotente. Assim como o anjo não é onipresente, ele também não é onipotente. Só Deus é onipotente. Também nós observamos, completando os 3 onis, que anjos são muito inteligentes. Eles são muito mais inteligentes do que nós. Só que também anjos têm limitações.
na sua capacidade de entender. E por isso que nós mostramos que eles anelam compreender, quer dizer que eles têm um processo para poder chegarem à compreensão. Não tem uma compreensão completa. Portanto, eles não são oniscientes. Anjos não são onipresentes, anjos não são onipotentes, anjos não são oniscientes. Mas também nós observamos que por mais que anjos sejam santos, anjos caíram. Hoje não tem anjo caindo mais. Lembra que domingo passado eu expliquei? 1/3 dos anjos maus caíram junto quando Lúcifer caiu. Então não tem mais anjo caindo. Já está selado o número dos anjos que são caídos. Mas isso mostra ainda que eles são limitados em santidade. Só Deus é perfeitamente, extremamente santo. Vamos a alguns nomes, ainda tirado da apostila de angelologia. Alguns nomes importantes. Alguns nomes gerais primeiro. Anjos. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa simplesmente mensageiro. Anjos são mensageiros. Por isso que, quando chega lá em Apocalipse, capítulos 2 e 3, lá diz, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. A palavra ali é mensageiro. E nós não precisamos aplicar ali como angelos, porque nós sabemos que a palavra descrita ali, mensageiro, aplica bem para o pastor da igreja. Pastor também é mensageiro. Não pensa que eu estou querendo defender que pastor é um anjo. Não, não é um anjo. Nós somos muito caídos mesmo, né? Mas o fato é que nós somos também mensageiros. Assim como anjos têm essa função. Nomes, como falei domingo passado, trazem um significado importante. Nomes mostram funções. Anjo, então, angelos, significa simplesmente mensageiro. Mas anjos também têm outro título, ministro. O mesmo título que é dado para aqueles que servem no altar, os ministros do Velho Testamento, que eram homens que serviam, da mesma forma, anjos também têm este título, ou este nome, leiturgos, que significa um servo, alguém que ministra a nosso favor. Por isso que, voltando para o nosso texto, não são todos eles ministros, enviados a serviço. Então, anjos são ministros. Anjos também é dito sobre anjos que é um exército. A palavra exército aparece no Salmo 103. Talvez mais tarde eu vou citar em mais detalhes. Mas a palavra hebraica é Saba. Saba. Mostra um grande número de anjos e organizado. Anjos são organizados, tem legiões de anjos, 72 mil ou 144 mil com as tropas auxiliares. Então, quando tem o termo exército em relação a anjos, nós vemos um número muito grande. Um quarto nome que é dado para anjos é vigilante. Esse nome também é dado no livro de Daniel. Anjos são vigilantes ou supervisionadores. Está em Daniel capítulo 4, versos 13 e 17. Nós também conhecemos que existem alguns nomes de anjos, pode passar para o próximo quadro, que têm nomes específicos, nomes especiais. Gabriel e Miguel são dois nomes que nós já conhecemos. Tem bastante Gabriel aqui na nossa igreja, né? Não são anjos também não, viu? Não são nenhum anjo, né, dona Janete? Não é nenhum anjo, né? Não é só porque é nome Gabriel. Tem um nome muito angelical, né, Gabriel? Está ali atrás, mas não significa que é santo, não. Pergunta para a mãe, pergunta para, né? E vocês vão saber, mas não precisa perguntar para ninguém. Mas o Gabriel, o anjo Gabriel, é um anjo muito importante no relacionamento com Israel. O anjo Gabriel é o emissário do povo de Israel. Toda vez que recebia uma revelação direta de Deus, era anjo. E esse anjo parece que
no anúncio do nascimento de Jesus específico foi o anjo Gabriel. Também nós conhecemos outro nome, que é o nome Miguel. Nós não temos nenhum Miguel, temos Miguel na igreja, assim, né? Crianças, tem vários Miguéis, né? Tem gente que dá Miguel também, né? Miguel. Mas anjo Miguel, é o anjo que quando ele talvez dentre os anjos, é o anjo de classe mais alta. Porque ele é chamado arcanjo. Miguel é um arcanjo, que significa o primeiro anjo, ou como ou aparente com Jesus, com Deus. Como sendo igual. Não significa que ele é igual, mas é como se fosse igual. Então mostra a sua posição mais alta como arcanjo, o anjo Miguel. Então nós temos esses anjos e outros que devemos entender que são chamados anjos conforme suas classes. Nós conhecemos os querubins, os serafins e os seres viventes. Algumas pessoas dizem que os seres viventes lá de Apocalipse são os querubins. Outros dizem que os seres viventes de Apocalipse são os serafins. Uns dizem serafins, outros dizem querubins. Eu digo que pode ser até serafim, ou seraquim, alguma coisa, uma mistura entre querubim e serafim. Misturei aqui o negócio, né? Querafim. Mas o fato é que são três classes distintas. A classe dos anjos, que é chamado de querubim, são anjos mencionados no livro de Ezequiel. Bastante menção sobre esses anjos. Também são anjos de classe muito alta. Estão lá juntos quase com o arcanjo, que é Miguel, os querubins. Nós sabemos que é de classe muito alta porque Lúcifer era um querubim. Ele era o querubim da guarda real. E ele foi lançado para a terra. Então, Lúcifer era um querubim. Então, os querubins estão nessa posição também bem alta, aguardando o trono de Deus. Daí temos os serafins. Os serafins, eles proclamam constantemente a santidade de Deus. Eles são guardiões da santidade de Deus. Até parece que precisa guardar a santidade de Deus. Mas eles estão sempre proclamando: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia do seu nome. E aí tem no livro de Apocalipse os seres viventes. Só essa introdução já é uma aula de angelologia para nós. Mas deixa eu dar rapidamente alguns dos ministérios. Alguns dos ministérios dos anjos. Anjos aparecem na Bíblia revelando. Em Daniel 9, nós vemos anjo revelando, e é o anjo Gabriel, revelando as 70 semanas de Daniel. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, não tem mais revelação hoje. Não tem anjo nenhum aparecendo para alguém e dando uma revelação para você. Aquele anjo Moroni que aparece para Joseph Smith, é tudo falso. Porque a Bíblia diz que não pode acrescentar mais nada. Tudo que é para ser revelado está aqui, fechado no livro de Apocalipse. Qualquer acréscimo é maldito. Mas, enquanto a Bíblia não estava completa, anjos tinham parte, sim, até na revelação da palavra. Vemos que anjos têm uma parte muito específica na revelação, que é a lei. Várias vezes Paulo menciona: a lei foi promulgada por meio de anjos. Então a Moisés foi passado por meio de anjos a revelação da lei. Então nós vemos anjos revelando. Vemos anjos também guiando. Anjos guiando. José foi guiado por um anjo. Nós vemos Filipe, quando ele falou com aquele eunuco, foi um anjo que lhe guiou lá no deserto. Então temos muitos exemplos na Bíblia de anjos guiando. Temos exemplos de anjos providenciando. Não sei se ele mudou ali, eu não estou enxergando direito. Próximo. Providenciando. Providenciando os israelitas no deserto. Acho que eu vou ter que fazer também catarata, viu?
Eu não estou enxergando muito bem. Eu enxergo assim, bem pertinho. Mas ali eu não estou enxergando mais. Olha para trás vocês enxergam ali? Então não tem que fazer nenhum exame não, né, Chico? Mas eu daqui não estou enxergando direito mais não. Então anjos também são vistos providenciando. Exemplo dos israelitas no deserto, exemplo de Elias, exemplo do próprio Cristo. Jesus, depois que foi tentado no deserto, ele teve muita fome, e quem foi lá ministrar para Jesus foram anjos. O que é interessante nisso é que você vê a importância de anjos providenciando comida para Jesus, para ele fortalecer. Eu gostaria de receber comida de anjo, né? Minha esposa é um anjo, mas já pensou? Que delícia ser providenciado por anjos. Anjos também são vistos protegendo. Daniel na cova dos leões, os 3 jovens na fornalha ardente. Anjos são vistos, eu vou ser mais rápido aqui, libertando. E aí nós temos o exemplo dos verdadeiros testemunhos de Jeová. Não são os testemunhos de Russell que estão por aí hoje, mas os verdadeiros testemunhas de Jeová durante a tribulação serão libertados por meio de anjos. Anjos são vistos encorajando. Exemplo de Paulo em Atos 18, lá na cidade de Corinto. Ele teve uma visão e anjo lhe encorajou. Tenho muito povo nessa cidade. Muitos acham que ali é uma aparição de Cristo, mas é anjo mesmo o termo. E finalmente nós vemos anjos cuidando daqueles que morrem no Senhor, que foi no caso de Lázaro, que foi levado ao seio de Abraão. Bom, isso foi só uma introdução para esse assunto de angelologia. Se você quiser saber mais, você tem que fazer a matéria de angelologia lá no IB, onde nós ensinamos de 2 em 2 anos. Mas o livro de Hebreus fala muito sobre anjos. E é por isso que nós precisamos dar um pouquinho de introdução a esse assunto. A primeira parte que estudamos, dos versos 5 até o verso 8, já vimos superioridades de Cristo em relação a anjos. E hoje nós vamos continuar estas superioridades. Então, as superioridades de Cristo 2. Sua encarnação. Agora convido os irmãos a olharem nas Escrituras, em Hebreus, capítulo 1, continuando então do verso 9. Depois da grande afirmação que Jesus, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Lembrando que quando é dito isso, é mostrado para nós que Jesus é Deus. O teu trono, ó Deus. Daí a próxima superioridade é sua encarnação. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Na sua encarnação, Jesus mostrou que ele amava a justiça. Na sua encarnação, ele também mostrou que ele odiava o pecado. Nós vemos Jesus entrando no templo, quando eles estavam os cambistas lá, fazendo todas aquelas vendas no templo. Jesus chega com o chicote e expulsa as pessoas do templo. Ele odiava o pecado. Então ele ama a justiça, odeia o pecado. E nós vemos que Jesus era perfeitamente justo em tudo. Ele não só fez a justiça, mas ele amou a justiça. Jesus é a justiça perfeita e só ele, por ser justiça perfeita, é que nos justifica. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas ainda no verso 9, além de falar que Jesus amou a justiça e odiou o pecado, diz ainda na parte final do verso: o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Jesus foi ungido. Em Lucas capítulo 4,
nós temos uma descrição de Jesus sendo ungido para o ministério. O Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu